A Rosa das Virtudes, ela consta no Manual da Doutrina de Liderança da Marinha e consta basicamente de 16 virtudes que são orientação da Marinha para serem desenvolvidas por todos os militares da Marinha, de modo que a gente tenha condições de melhor conduzir todas as atividades e os serviços da nossa Força Armada. O programa Força no Esporte, que é conduzido aqui no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, dentre outras atividades, a grande maioria desportivas, nós temos um ciclo de palestras sobre a Rosa das Virtudes. Nós vamos assistir a apresentação sobre a primeira virtude, que é a virtude da honra. A nossa conversa hoje é sobre a Rosa das Virtudes. Quem aí de trás das crianças do Profesp já assistiu alguma apresentação sobre a Rosa das Virtudes? Que beleza, que bom. Eu vou perguntar algumas coisas durante a apresentação e vocês já vão responder sem precisar pestanejar. Começando o nosso bate-papo, é importante a gente definir o que é virtude. Quem de vocês aí atrás acha que consegue definir com as suas próprias palavras o que é virtude? O que é virtude? O que é uma virtude? Vamos escolher alguém aleatoriamente. Você. Como é seu nome? É. Wallace? Wallace, o que você acha que é virtude? Uma virtude é uma característica de uma pessoa, de um ser humano, uma característica boa, uma forma de se comportar boa, né? Então a Marinha, ela tem no seu manual de liderança uma relação de 16 virtudes que estão listadas naquilo que a Marinha chama de Rosa das Virtudes, que nós vamos ver aqui mais para frente. E o título do nosso bate-papo é a Rosa das Virtudes e a Busca pela Felicidade, porque nós vamos relacionar aqui o desenvolvimento de cada uma dessas 16 virtudes com a melhora das condições para que nós busquemos a felicidade cada dia mais. Nós vamos seguir esse roteiro, essa introdução que já está quase terminando. Nós vamos apresentar a Rosa das Virtudes. Criançada, o que nós vamos fazer quando eu apresentar a Rosa das Virtudes? Vamos ler, né? E quem vai ler mais alto, os meninos ou as meninas? Quem? Eu acho que são as meninas, hein? Estão mais animadas. Depois nós vamos falar sobre a honra, que é a primeira das virtudes da Rosa das Virtudes. Vamos verificar uma forma prática de nós colocarmos em prática o desenvolvimento dessa virtude. Na sequência, vamos apresentar uma breve conclusão e depois uma novidade. Eu inseri ao final de cada uma dessas apresentações uma reflexão, tá bom? Vocês vão ver uma figurinha, vão parar, pensar, vão discutir, debater e depois a gente vai ver qual é a importância da reflexão. Mas antes de a gente entrar propriamente no assunto do nosso bate-papo, eu queria dizer para vocês o seguinte: cada uma dessas 16 apresentações que nós vamos fazer aqui, é muito importante que vocês saiam daqui a cada dia com a preocupação de aguçar a percepção de vocês para tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Isso 24 horas por dia, inclusive quando estiver dormindo, tá? Aguçar a percepção para identificar as situações e identificar como é que eu devo me comportar diante dessa situação. Isso serve para todas as virtudes. Esse aqui a gente pode chamar de slide número 1. Agora vamos perguntar para as crianças aqui da frente. Vocês olham para esse slide, nós temos ali 3 imagens, 3 grupos de pessoas. Quais são as palavras que vêm à cabeça de vocês, ao pensamento de vocês, quando vocês olham essas 3 imagens? Felicidade, alegria, união, tudo isso, certo? Então ali as pessoas todas que estão nessas imagens parece que estão felizes, estão todos sorrindo, parece que estão alegres, parece que são amigos, parece que são unidos, não é isso? E esse slide podemos chamar de slide número 2, tem 4
fotografias, 4 imagens, e quais são, ainda o pessoal aqui da frente, quais são as palavras que vêm ao pensamento de vocês quando vocês olham essas imagens? Tristeza, solidão, melancolia, abandono, decepção, certo? Agora, para a criançada lá de trás, do Profesp, se vocês tivessem que escolher estar fazendo parte de algum desses slides, vocês prefeririam estar no slide número 1 ou no slide número 2? Número 1, né? Teve uma vez aqui em 2019 com assanhado, gaiato. Comandante, eu preferia estar no slide 2. Mas era gaiatice, tá? É normal, é natural que a gente prefira se sentir alegre em vez de se sentir triste, não é isso? Então, que bom que vocês pensam assim. Agora, qual é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês aqui? Se nós preferimos estar alegres ao invés de estarmos tristes, isso é para pensar. Por que na maioria das vezes nós somos os autores de ações que trazem tristeza para outras pessoas e para a gente também? Isso é interessante, né? Então a gente decide, a gente delibera fazer outras pessoas tristes. Falando sem educação, gritando, falando de forma estúpida, mal educada, enganando, mentindo. Então, se a gente prefere estar feliz e alegre, sorrindo, por que às vezes nós somos os autores? E aí eu volto àquela primeira coisa que eu falei, temos que aguçar cada vez mais a nossa percepção. Antes de nós nos comportarmos, antes de nós falarmos alguma coisa para outra pessoa, a gente tem que refletir, poxa, se eu falar tal coisa, fulano vai ficar triste comigo, vai ficar chateado comigo, então não vou falar. Às vezes acontecem coisas repentinas, e aí a gente fala assim, falei sem pensar. Mentira! Ninguém fala sem pensar. Por mais rápido que tenha sido a reflexão, por mais rápido que nós tenhamos processado aquilo que nós estamos falando e que está magoando a outra pessoa, nós decidimos falar e decidimos magoar aquela pessoa. Mas aí a gente prefere estar no slide número 1. Mas nós estamos fazendo a outra pessoa estar no slide número 2. E estar no slide número 1 significa nós fazermos coisas para que as pessoas também se sintam alegres e felizes de modo a estarem todos no slide 1. Tá certo? Então, qual é a melhor maneira que a gente tem de se comportar com relação a isso? Fazer e falar para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse e falasse para a gente. Criançada, quem é essa? A Rosa das Virtudes. O que nós vamos fazer agora? Vamos ler, né? Vocês aqui na frente também. Você ajuda as meninas, você ajuda os meninos, tá bom? É leitura alta, em bom som. Nós vamos ler a partir da honra no sentido horário, ou seja, honra, lealdade, iniciativa até o patriotismo. E vamos ler em voz bem alta e pausado. E depois disso nós vamos ver quem leu melhor, se foram os meninos ou as meninas. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Honra! Lealdade, iniciativa, cooperação, espírito de sacrifício, zelo, coragem, ordem, fidelidade, fogo sagrado, tenacidade, decisão, abnegação, espírito militar, disciplina, patriotismo. Os meninos leram muito mais alto que as meninas. Agora eu acho o seguinte, as meninas ali da frente, as paratletas, podiam ter colaborado mais, vocês não acham, meninas? Vamos ler de novo? Tem aqui na frente, tem gente que vai para Tóquio, vocês sabiam? Vocês sabiam? Tem uma paratleta nossa aqui do Cefam que vai para Tóquio e provavelmente vai ganhar medalha lá. Depois ela vai se apresentar para vocês.
Então, dona Tayana, a senhora trata de ajudar a menina do Profesp, tá? Vamos ler de novo lá, pessoal. Vamos lá, meninas, em 1, 2, 3 e já! Honra! Lealdade, iniciativa, cooperação, espírito de sacrifício, zelo, coragem, ordem, fidelidade, fogo sagrado, tenacidade, decisão, abnegação, espírito militar, disciplina, patriotismo. Excelente. Agora as meninas leram melhor do que os meninos. Então tá 1 a 1, tá todo mundo feliz, todo mundo no slide número 1, nós podemos continuar. Pessoal, antes de nós prosseguirmos, eu vou precisar da ajuda de um de vocês, das crianças, para fazer uma leitura de umas 5 linhas do Manual de Liderança da Marinha. Eu preciso saber se nós temos algum voluntário para fazer essa leitura. Opa, levantou o braço lá atrás. Como é seu nome? Antônio? Antônio, eu vou te entregar o manual. Vai chegar um determinado momento que eu vou pedir para você ler esse texto que está marcado em verde aqui. Só que está em verde, né? É, só que está em verde, mas eu queria que você lesse em alto e bom som, porque está sendo gravado, tá? Eu vou te autorizar a tirar a máscara, o rapaz vai botar o microfone em você e você lê. Tá bom, Antônio? Obrigado, hein? Tayana, você ajudou as meninas agora, hein? Não ajudou? Ela tá de máscara, mas eu sei que ela está sorrindo. E agora nós vamos ver o que é honra, né? Honra, uma palavrinha assim meio abstrata, né? Que não tem lá não parece que não tem lá um significado muito objetivo, mas nós vamos ver aqui de uma forma bem simples. É o sentimento que induz o indivíduo à prática do bem, da justiça e da moral. A gente sabe quando está praticando bem? Sabe. A gente sabe quando está sendo justo? Sabe. A gente sabe quando está fazendo alguma coisa moral? Talvez, pela definição da palavra, talvez a gente não saiba. Mas fazer o bem e ser justo a gente sabe muito claramente. E nós vamos ver mais para diante a forma prática da gente desenvolver essa virtude da honra. Tá bom, pessoal? Então, o sentimento que induz o indivíduo à prática do bem. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo bem? Aquela regrinha básica que nós já falamos aqui. Eu vou falar e fazer ao outro aquilo que eu gostaria que nessa mesma situação, se tivesse invertido, o outro falasse para mim e fizesse comigo. Isso aí é bíblico. Amar ao próximo como a ti mesmo. E o amor é comportamento. O amor não é sentimento. O amor é decorrente do nosso comportamento em relação ao outro. Então, se eu vou amar ao próximo como a mim mesmo, se eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse a mim, se estivéssemos na mesma situação de uma forma invertida. Então, mais uma vez eu falo aqui, aguçem a percepção de vocês. Nós temos que 24 horas por dia estar preocupados em como é que eu vou me comportar em todas as situações que acontecerem. Tá bom, pessoal? Então isso é muito importante, a prática do bem e da justiça. Se a gente praticar o bem, muito provavelmente nós já estaremos sendo justos com as outras pessoas e com nós mesmos. Tá legal? Como praticar para desenvolver essa virtude? Como é teu nome mesmo, cara? Antônio. A honra é um sentimento que induz o indivíduo à prática do bem, da justiça e da moral. É a força que o impele a prestigiar sua própria personalidade, como um sentimento de seu patrimônio moral, um misto de brio e valor. Ela existe após a posse do perfeito sentimento do que é justo e respeitável, para a elevação da dignidade e da bravura desse indivíduo, e assim afrontar perigos de toda a ordem na sustentação dos ditames da verdade e do direito. Alto padrão. Uma salva de palmas para o Antônio. Antônio, desde que eu estou aqui como
fazendo palestra para essas crianças, talvez você tenha sido o melhor leitor de trecho de manual que nós tivemos aqui. Tá bom? Você leu muito bem. Eu reputo, nós estamos aqui para falar sobre honra, né? Mas a gente está desenvolvendo uma série de outras coisas aqui. Então o Antônio teve coragem de levantar o braço e se apresentar para vir aqui. Vocês sabem qual é o maior medo do ser humano? Falar em público. Isso aí feito pesquisa nos Estados Unidos e tal. O Antônio teve coragem de levantar o braço, ele ia falar de lá mesmo, mas aí para a gente melhorar a questão da gravação aqui, precisou que ele viesse para cá, ele veio, sem vergonha, tenho certeza que o coraçãozinho dele deu uma acelerada, mas ele veio aqui e leu muito bem, tá bom? E por causa disso tudo, nós vamos dar um prêmio para ele. Uma barra de chocolate alpino. Uma salva de palmas para o Antônio. Meu amigo, muito obrigado, parabéns. Aí tem um gaiato lá, que na palestra da manhã, falou assim, ó, para ficar todo mundo no slide 1, ele tem que dividir o chocolate com todos nós. Né? O de ontem ganhou o chocolate, falou que comeu o chocolate inteiro sozinho. Não levou para casa, comeu aqui, não deu para nenhum amigo dele, não tem problema. O chocolate é teu, tá? Então, pessoal, como que nós vamos praticar o desenvolvimento dessa virtude? Essas palavrinhas aqui são as palavras mais importantes que foram lidas pela definição do Antônio. Então, falar a verdade. Todos nós, praticamente, de vez em quando, a gente fala uma mentirinha, às vezes uma mentirona, mas vamos nos preocupar, vamos buscar passar cada vez mais tempo sem falar mentira. Vamos procurar falar a verdade sempre. Vamos colocar isso no nosso comportamento, vamos transformar falar a verdade em um hábito nosso. Que primeiro a gente modifica ou cria um comportamento. Depois que a gente se acostuma com esse novo comportamento, ele passa a ser um hábito. E depois que passou a ser um hábito, isso aí passou a fazer parte do nosso caráter. As pessoas são aquilo que elas falam e fazem repetidas vezes. Então, se a gente fala somente a verdade, daqui a pouco nós estamos acostumados a falar somente a verdade. Por mais dificuldade que a gente tem, putz, grilo, eu tenho que falar tal coisa para fulano e fulano não vai gostar. Mas eu vou falar com educação e respeito, porque é mais importante eu falar a verdade do que eu ficar enganando fulano. Tá bom? Então a questão da justiça também tem extrema importância. A disciplina, que aqui é tão enfatizada no comportamento de vocês, não é isso? A disciplina. Só que uma coisa importante a falar em relação à disciplina é o seguinte, uma coisa é a gente ser disciplinado com o Cabo Coelho dizendo para vocês, forma aqui, tantas horas no ginásio para jogar vôlei, coloca a máscara, não sei o quê. Outra coisa é a autodisciplina. Essa é a mais importante. Acordar na hora certa, ajudar em casa nos afazeres domésticos da mamãe ou do responsável, lavar a louça, chegou, terminou de comer em casa, bota o prato na pia, vira as costas e vai dormir. Não, bota o prato na pia, lava o seu prato e lava mais a louça de quem mais da sua casa tiver deixado o prato ali na pia, tá bom? Cumprimento dos deveres e patriotismo. Qual é a principal tarefa de vocês aí atrás, na vida de vocês? Estudar. Estudar. Quem falou aí o que é diferente? Arrumar a casa também, né? Ajudar a mamãe. Então, estudar é a principal atribuição de vocês, crianças. E de alguns de vocês aqui na frente também. Aqui na frente já tem gente com a vida ganha, tem gente estudando, gente fazendo universidade. Então, estudar é sempre bom. Mas para vocês aí atrás, principalmente, o principal cumprimento de deveres que vocês têm é estudar, tirar boas notas, passar sempre com média boa. Não adianta achar que só no terceiro ano do nível médio vai estudar pra caramba porque vai fazer o Enem.
Vocês têm que estudar muito hoje, estando no 7º ano, no 8º ano, no 1º ou no 2º do ensino médio. Porque a gente tem que se acostumar a ser estudioso, tem que se acostumar a tirar boas notas, para quando chegar na hora do vestibular, quando chegar na hora do Enem, aquilo que a gente está acostumado a fazer vai sair tudo naturalmente, tá bom? E com relação ao patriotismo, o patriotismo é uma das virtudes, vocês viram ali na Rosa das Virtudes. Nós vamos desenvolvê-la ao longo do tempo, e a partir da palestra das virtudes da semana que vem, nós vamos fazer uma por semana, nós vamos, antes de começar a palestra das virtudes, todos de pé, nós vamos cantar o hino nacional. Só que o hino nacional vai ser cantado com o seguinte, uma projeção de um vídeo institucional da Marinha, com o som do hino nacional e a letra do hino nacional passando em legenda aqui embaixo. Então vocês vão fazer isso uma vez por semana, vamos começar na semana que vem. E por que é importante a gente colocar a legenda? Porque tem algumas palavrinhas, algumas expressões do hino nacional que às vezes a gente tem dúvida qual é a forma correta de falar. Isso é natural. Isso acontece com todo mundo, principalmente com pessoas mais jovens, como é o caso de vocês aí. Então é para cantar de pé em sinal de respeito e lendo a legenda e cantando em alto e bom som. A partir da semana que vem nós vamos fazer isso, tá bom? E isso aí já será uma introdução ao desenvolvimento do patriotismo. Né? Cantar o hino nacional uma vez por semana e conhecer a letra do hino nacional. Agora vamos pedir para alguém daqui da frente. Ó, ela olhou para você. Para ler a conclusão do trabalho. Vamos lá, Nayara. Ao praticar, dizer a verdade, ser justo, disciplinado, cumprir todas as minhas obrigações e ser patriota, estarei desenvolvendo cada vez mais a virtude da honra, fundamental na busca pela felicidade. Uma salva de palmas para a Nayara. Menina, você leu muito bem. Vai tirar a vaga da Fátima Bernardes na televisão. É? Tá bom? Então, pessoal, ao praticar, vocês todos aqui são desportistas, aqui vocês na frente mais do que eles lá atrás. Quanto mais nós praticamos uma atividade física, melhor é o nosso desempenho. Nós vamos nos desempenhando cada vez melhor. Então vamos praticar, dizer a verdade, ser justo, disciplinado, cumprir as obrigações e ser cada dia mais patriota. Dessa forma, sem perceber, nós estamos desenvolvendo cada vez mais a nossa virtude da honra. E isso, no final das contas, vai fazer com que eu seja mais feliz e que todas as pessoas que interagem comigo no dia a dia sejam mais felizes também. E aí vamos estar todos em qual slide? Número 1. Tá certo, pessoal? Tá bom? Muito obrigado, hein, Nayara? Essa ainda não é a imagem da reflexão. Criançada aí de trás, quem lembra dessa figura? Quem gostaria de explicar o que significa essa figura? É porque já tem 1 ano e meio, né? Tem 1 ano e meio, então vou deixar. Essa figura vai aparecer em todas as palestras das virtudes, porque é uma coisa que a gente tem que estar sempre relembrando. Isso aí é uma representação. Eu já vi pelo menos nos 3 livros diferentes. Os potes de vidro são idênticos, tanto em termos de material, quanto em termos de forma, quanto em termos de volume físico interno. O que os potes de vidro representam? Eles representam o tempo. Que tempo é esse? Qualquer tempo. Pode ser a vida inteira de uma pessoa, pode ser esses 40 minutos que nós estamos passando juntos aqui nessa reunião, pode ser o tempo que eu tenho disponível no final de semana para estudar, ou dormir, ou ficar no celular o final de semana inteiro, mas é o tempo. O tempo é o tempo. Né? Nós não estamos passando os minutos aqui agora, nós não estamos aqui nessa atividade que para mim é excepcional, de boa. E o que significam aquelas bolinhas ali? São pedras, tá?
O que significam aquelas pedras ali dentro do pote da direita? Aquilo ali, a pedra significa a coisa importante que eu tenho para fazer. As pedras são as coisas mais importantes que eu tenho para fazer na minha vida. E os grãos de areia são as coisas insignificantes que, se eu der bobeira, eu passo a minha vida inteira fazendo coisas insignificantes e o meu tempo acaba. Que tempo é esse? O tempo da minha vida. Vamos supor que os potes representem o tempo de vida de duas pessoas distintas. O pote da direita, o indivíduo viveu e fez ali aquele tanto de coisas boas, porque ele só despendeu o tempo da vida dele fazendo coisas boas. E aí a gente verifica nesse pote da direita que ainda há espaço entre as pedras para colocar um monte de grão de areia ali. Ou seja, essa imagem é didática, mas a gente sabe que mesmo fazendo as coisas mais importantes primeiro, sempre vai sobrar tempo para nós fazermos as coisas insignificantes. E o segundo pote, o pote da esquerda, o camarada passou a vida dele toda fazendo só grão de areia, morreu, e aquela bolinha ali do lado de fora é a pedra da única coisa importante que ele tinha em mente para fazer e não fez, porque a gente não sabe quando é que o nosso tempo vai acabar. Agora vocês vão me dar um exemplo de pedra e um exemplo de grão de areia. Como é teu nome? Elane. Eloá. Eloá, me dá um exemplo de uma coisa importante na sua vida. Estudar. Então, o estudo na vida de nós todos é pedra. Como é que é teu nome? Maria Clara. Me dá um exemplo de grão de areia na sua vida. Celular. É sempre assim. Toda vez que eu pergunto, eles falam estudar e celular. E para a gente também. Para nós adultos também. O celular, pô, quantas vezes minha mulher, Zé, larga esse celular, né? Entenderam? Então, primeiro você estuda, depois você pega o celular para ver o WhatsApp do grupo dos teus amigos do Profesp. Tá certo? Então isso é muito importante. Então, a nossa percepção tem que estar aguçada para isso. As coisas mais importantes têm que ser feitas primeiro. E essa é a mensagem que eu preciso muito que vocês lembrem quando vocês olharem aquele pote ali. Faça primeiro aquilo que é mais importante. Então estude primeiro. Quando você acabar de estudar, você pega o celular e vai para os grupos de WhatsApp. Lave a louça primeiro. Depois vai ver televisão. Não é isso? Ajuda a mamãe a arrumar as coisas em casa primeiro. Depois você vai para o celular. Tá certo? Então isso tudo, gente. Agora não adianta nada a gente ficar aqui 40 minutos falando dessas coisas, todo mundo concordando, ela falou que é estudo, outro falou que é celular, o outro falou que a coisa mais importante da vida dele é arrumar a casa, e aí sair daqui todo mundo esquece. Não. Vamos aguçar a nossa percepção e colocar em prática. Quando a gente muda uma maneira de nos comportar, há um certo desconforto. Quer ver uma coisa simples de bondade e de educação? Todo mundo aqui anda de ônibus, trem ou metrô, não anda? Quem é que se preocupa aqui em, ao entrar no ônibus ou no metrô, sentou e fica ligado para ver se vem alguém mais velho para oferecer o lugar? Não é idoso, não. Idoso é 60 anos. Só que vocês aí têm 14 a 17 a 18 anos. Entrou um mais velho. Será que esse cara tem 60 anos? Não sei, mas ele é mais velho do que eu. Oferece o lugar, pô. Certo? Entrou uma pessoa com deficiência física no ônibus. Oferece o lugar. Tá certo? Então isso é simples de fazer, mas a gente precisa aguçar a nossa percepção. Isso é fundamental. Então nós temos que procurar mudar para sermos cada vez melhor. Para quê? Para buscar a nossa alegria, a nossa felicidade, e dessa forma a gente está buscando a alegria e a felicidade das pessoas que estão à nossa volta também. Tá? Uma pergunta.
essa atividade nossa aqui é pedra ou é grão de areia? É muito importante. E para mim, é uma pedra maior do que para vocês. Por uma razão muito simples. Esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com vocês de uma vez só. Então, se não todos, mas uma parte de vocês assimilar as coisas que estão sendo faladas aqui, para mim já vai ser motivo de muita alegria e felicidade para mim. Eu já consegui tirar um sorriso da maioria de vocês aqui hoje, certo? O Antônio vai sair daqui feliz da vida com o chocolate dele. Já disse ali que não vai dividir com ninguém. Se tu for dividir com todo mundo que está aqui, não vai sobrar nada. Tá cheio a beça. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Aguçem a percepção. Vamos lá. Só que isso aqui não é a reflexão, não. Ó. O que tu acha que é isso aí? O que significa aquilo ali? Vamos lá, vamos começar do começo. Descreva o que você está vendo naquela figura ali. Eu esqueci teu nome. Márcio, descreva o que você está vendo nesse slide aí. Não é se você ficar. Descreva, o que você está vendo ali? 2 copos com água. O que mais? Uma pessoa desesperada e outra. Isso. 2 copos com água, aparentemente com água. Num dos copos, o camarada está boiando, com cara de tranquilidade, está até sorrindo. E no outro copo, aparentemente com água também, os copos são idênticos, o volume de água é idêntico, o outro está desesperado. O que significa isso? Júlia, né? O que significa isso, Júlia? Eu acho que quando a gente aprende a lidar com as situações, a gente tem uma tranquilidade maior para passar pelas dificuldades. Então, o primeiro cara ele se desesperou por encontrar algo que ele não teria o controle, que seria a água, e com isso ele acaba se afundando. Já o outro ele teve uma tranquilidade para lidar com a situação, e com isso ele fica mais ileso. Pô, ela já fez uma história em torno de tudo. Você tem que trabalhar na novela, produzindo série da Amazon, da Netflix. Tá bom, tudo que você falou tá perfeito. Agora, o que acontece ali? É a mesma situação enfrentada de uma forma diferente por 2 pessoas distintas. E aí eu vou contar para vocês aqui 2 cenários da minha vida que aconteceram alguns anos atrás, defasados, né? Um não tem nada a ver com o outro. Num determinado período da minha vida, eu sou casado, faço 31 anos agora em julho, mas aí minha mulher precisou operar e tirar 33 centímetros do intestino. A gente só soube o tamanho do intestino depois que tirou, lógico. Mas precisava uma cirurgia abdominal para tirar 33 centímetros do intestino. E aí, como a gente tinha plano tal, operou num hospital bom. E aí estávamos no hospital, a cirurgia demorou entre 5 e 6 horas, uma cirurgia complicada. Aí estávamos aguardando na porta da entrada do corredor do centro cirúrgico, eu, minha sogra, meu sogro, minha cunhada mais nova e a minha filha. Já foi há algum tempo. Aí eis que faltou luz no hospital. Aí o que fizeram? A minha sogra, que é a melhor sogra do mundo, diga-se de passagem, a minha sogra, a minha filha, que devia ter uns 14, 15 anos de idade, e a minha cunhada, Adriana, a irmã mais nova da minha mulher, o que elas fizeram? Entraram correndo no corredor do centro cirúrgico. Ou seja, se comportaram que nem o cara que está se afogando ali. O que o Zé Reis fez? Gritei. Era a única coisa que eu podia fazer. Volta aqui, Adriana, volta aqui, Giovana. E a minha sogra eu chamei também. E elas, nem aí, entraram correndo
Aí eu gritei, insisti, aí elas não acharam, porque eram várias salas de cirurgia, aí voltaram. Aí eu briguei com elas, eu falei assim, vem cá, o que vocês iam fazer? O hospital, tem 2 lugares do hospital que não param nunca. Um é o CTI, que tem equipamentos elétricos ali fazendo as pessoas continuarem vivas, como respiradores, e o outro é o centro cirúrgico. Pelo menos aquela luzona que fica ali em cima da mesa de cirurgia, aquilo ali fica aceso, tem gerador para isso. Só que elas se descontrolaram, entraram correndo, eu falei assim, vem cá, para minha sogra, o que a senhora ia fazer se a senhora achasse a Ana Paula lá aberta, com o intestino para fora, o que a senhora ia fazer? Ah, meu filho, não sei, mas faltou luz. Eu falei, faltou luz. Quem é a melhor pessoa para lidar com a falta de luz durante a cirurgia? O médico, pô. Não falta luz no centro cirúrgico, mas se faltar, a melhor pessoa é o médico. Qualquer pessoa que chegar ali vai interferir, vai ser negativo. E a outra situação, eu era comandante do melhor batalhão do mundo. Qual é o melhor batalhão do mundo? Batalhão Toneleiro. Servi lá por 8 anos. Eu era o comandante do batalhão Toneleiro. E aí os comandantes de organização militar, na época, tinham direito ao transporte para casa. E eu estava voltando para casa na Kombi, que era a viatura que transportava o comandante. E o batalhão em Campo Grande, eu morava em Jacarepaguá, nós íamos por dentro por Realengo. Quem conhece Realengo de vocês aí? O viaduto de Realengo, que hoje tem 2, na época era um só de mão dupla. Hoje são 2, o que vai daqui de lá, um que sobe num sentido só e o outro que desce, o mais novo, no sentido de lá para cá. Mas na época era um viaduto só, estreitinho, só tinha passagem para um carro. Aí eu vinha na Kombi, Cabo Teixeira dirigindo a Kombi, Cabo Teixeira cuidava da Kombi brilhantemente. E aí quando foi para entrar, para pegar o viaduto, um carro veio e tentou ultrapassar a Kombi pela direita no meio da curva onde só passava um carro. Aí bateu. Mas como estávamos devagar, foi uma batidinha boba, sem graça e sem muitos danos. Mas aí o cara do carro soltou os cachorros. Seu filho disso, não me viu aqui, não sei o que, e tal. E os comandantes de organização militar, eles têm que andar de terno. Eu estava de terno. E aí eu cheguei e falei assim, Teixeira, sobe na calçada que eu vou conversar com esse senhor. Eu não tinha nem visto quem era o sujeito. Aí eu desci da Kombi, de terno, ou seja, isso já dá um caráter de formalidade para o indivíduo, né? E o cara desceu esbaforido, porque você amassou meu carro, não sei o que, tal. Aí o que eu fiz? Com a percepção aguçada, pensei assim, bom, quando eu vi o sujeito, eu falei assim, esse cara é mais fraco do que eu. Posso enfiar a bolacha nele. Segunda possibilidade, esse cara é mais fraco do que eu, mas é faixa preta de alguma coisa, vai me enfiar a bolacha. Terceira possibilidade, esse cara é mais fraco do que eu, mas pode estar armado, vai me matar. Quarta possibilidade, vou tratá-lo com educação e respeito e vamos tentar resolver a coisa de forma amistosa. Essa opção ganhou. Porque a única opção que tinha de talvez o cara se predispor a consertar o carro da Marinha era a última. Porque nas outras eu batia no cara, ele não ia consertar a Kombi da Marinha. Na outra ele me batia, também não ia consertar, e na outra eu ia morrer, não ia nem ter chance de nada. Então vou negociar com ele. Aí quando ele saiu esbaforido, eu saí tranquilo, estiquei a mão para ele, eu falei assim, boa noite, o senhor se machucou no acidente? Tratei por senhor, um cara que devia ter mais ou menos a mesma idade do que eu, e eu demonstrei preocupação com ele. Claro que não tinha se machucado, foi uma batidinha besta, mas aquilo ali, com aquele comportamento, eu quebrei o ímpeto agressivo dele. Ele já baixou o tom de voz, olhou para minha mão, olhou para mim, olhou para minha mão e me cumprimentou. Aí ele falou assim, não me machuquei, diminuiu o tom de voz, mas você não viu o que eu estava passando? Eu falei assim, não, meu amigo, você cometeu 2 infrações de trânsito. Você tentou ultrapassar pela direita,
no meio de uma curva onde só cabia um carro e o meu carro estava na frente do seu. Ele, mas você tinha que ter me visto. Aí quando eu vi que não íamos chegar num acordo, eu falei assim, então tá bom, o senhor fica com o seu prejuízo, eu fico com o meu. Aí fui embora. Foi a melhor solução. Não foi? Concordo? Alguém acha que eu tinha que ter partido para agressão? Melhor solução. Então aquela questão da percepção, o que eu vou fazer agora? Qual é a melhor maneira que eu tenho de me comportar agora? É isso que tem que estar na cabecinha de cada um de vocês e na cada um de nós. E aí isso aqui, ó, é a serenidade. Então nós devemos nos preparar para enfrentar qualquer situação, por mais adversa que ela seja, com serenidade. A gente pode estar nervoso, pode estar assustado, pode estar com medo, mas temos que nos comportar de forma serena. Ainda que exija um comportamento imediato, uma ação rápida, mas tem que ser com serenidade. Tá bom, pessoal? E agora eu vou pedir para o Davi ler o texto aqui para nós. O desenho mostra 2 copos iguais, contendo a mesma quantidade de água, mas mostra 2 reações diferentes. Enquanto uma pessoa se afoga, outra flutua. Sabe por que isso? Porque não são as situações que roubam a nossa paz, mas a forma de reagir a elas. Na vida é sempre assim. Enquanto um reclama, o outro agradece. Enquanto um se apavora, o outro ora. Enquanto um fala demais, o outro se silencia. Situações parecidas, reações diferentes. Às vezes, não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos escolher a forma como reagir. Muito obrigado, Davi. Parabéns pela leitura. Uma salva de palmas. Tá bom então, pessoal? Nós estamos em qual slide? 1 ou 2? Todo mundo alegre? Todo mundo feliz? Eu agradeço, então, aqui a disponibilidade de vocês. Eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, depois de mais de 1 ano e meio, sem poder estar aqui com vocês. Agradeço aqui aos atletas paralímpicos, que é a primeira vez que vocês estão participando dessa atividade. Nós vamos ter essa atividade uma vez por semana. Uma vez por semana vai ser gravado para que a gente tenha um registro formal e positivo também da nossa atividade, que eu reputo de grande importância. A nossa finalidade aqui, tanto com o programa Força no Esporte, quanto com o programa João do Pulo, por meio dessa parceria que nós temos com o Comitê Paralímpico do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, com subsídios da Loteria As Caixas, a nossa principal finalidade aqui é contribuir na formação e na transformação do caráter de vocês. A intenção da Marinha, com todas essas parcerias que nós estamos fazendo, inclusive com a Arquidiocese do Rio de Janeiro também, é ajudar a melhorar a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Contribuir na formação do caráter de vocês, tá bom? Então eu agradeço aqui a presença de todos, agradeço aí a equipe do Júnior e do Bravo com a filmagem, com a edição dessa atividade aqui, e o nosso encontro hoje está encerrado. Muito obrigado.